Todas as manhãs, durante 5 meses, eu acordava sem conseguir segurar nada no estômago. Perdi 16 quilos. Meu cabelo caía em tufos. Passei por 3 médicos diferentes, fiz todos os exames imagináveis, e eles não encontravam nada de errado. Até que, numa tarde, um estranho em um antiquário no centro de São Paulo olhou para o relógio que meu filho me deu, e seu rosto ficou pálido. Ele abriu a parte de trás com as mãos trêmulas. Quando viu o que estava lá dentro, agarrou meu pulso. Tire isso agora mesmo. Eu encarei a minúscula cápsula escondida na caixa. Meu filho tinha me dado aquilo no meu aniversário de 60 anos. As mãos do homem tremiam. Então deixe-me mostrar o que seu filho fez. Olhando para trás agora, eu deveria saber que algo estava errado naquela noite, mas é fácil ser engenheiro de obra pronta. Era meu aniversário de 60 anos, 2 anos depois que a Margarida faleceu. Eu não queria comemorar, mas a Melissa insistiu. A mamãe ia querer isso, pai, ela disse, e estava certa. Então lá estava eu na minha sala de estar em uma noite de primavera com um punhado de pessoas que se importavam. Minha filha, alguns vizinhos e o velho Jonas da minha liga de boliche. O Daniel chegou por volta das 19 horas. Fiquei surpreso em vê-lo. Meu filho andava sumido nos últimos 6 meses, sempre ocupado demais com negócios imobiliários para visitar. Mas lá estava ele, com aquele sorriso charmoso no rosto, segurando uma pequena caixa embrulhada. Feliz aniversário, pai, ele me abraçou apertado. Melissa apareceu da cozinha, os olhos fixos no presente nas mãos de Daniel. Algo passou pelo rosto dela. Surpresa, talvez suspeita. Sumiu antes que eu pudesse ter certeza. Daniel me entregou a caixa. Comprei algo para você. Dentro, aninhado em veludo preto, estava um relógio. Não um relógio qualquer. Era do tipo que você vê nas vitrines da Oscar Freire e passa direto, porque quem tem esse tipo de dinheiro? Caixa de prata, pulseira de couro, mostrador elegante com numerais romanos. Lindo! Daniel, isso é... Eu não conseguia terminar. Ele tirou da caixa e o ergueu contra a luz. Pai, você me ensinou que o tempo é a coisa mais valiosa que temos. Cada segundo com as pessoas que amamos importa. A voz dele vacilou. Quero que você se lembre, toda vez que olhar para isso, do orgulho que tenho de ser seu filho. Minha garganta apertou. Aquele era o menino atencioso de que eu me lembrava, não o estranho distante dos últimos meses. Obrigado, filho. Eu o puxei para um abraço. Ele prendeu a pulseira de couro no meu pulso esquerdo. O relógio assentou ali, frio e sólido. Ficou perfeito. Combina com você, eu disse, admirando-o. Não sei o que dizer. Só me prometa uma coisa. A mão de Daniel repousou no meu pulso, os dedos tocando o relógio. Prometa que vai usá-lo todos os dias. Não o tire. Quero que pense em mim toda vez que o vir. Parecia um pedido estranho, quase infantil, mas eu entendi. O luto nos faz buscar conexão de formas peculiares. Prometo, respondi facilmente. Vou usar todos os dias. O rosto de Daniel relaxou como se eu tivesse lhe entregado algo precioso. Valeu, pai. Melissa ficou quieta durante tudo isso, de braços cruzados. É um relógio lindo, disse ela, com cuidado. Muito generoso. O pai merece. O sorriso de Daniel permaneceu fixo. Não merece? Com certeza. A festa seguiu. Comemos bolo, contamos histórias, rimos, mas notei que os olhos de Daniel continuavam voltados para o meu pulso, verificando, certificando-se de que o relógio ainda estava lá. Às 22 horas, todos tinham ido embora, exceto meus filhos. Daniel pegava seu paletó quando parou na porta. Você está usando, né? O relógio. Ergui meu pulso. Não tirei. Ótimo. Não tire. Prometeu. Eu vou manter, prometo. Ele sorriu, aliviado.
Você é o melhor, pai. Te amo. Depois que ambos saíram, fiquei sozinho na minha sala silenciosa, olhando para o relógio, captando a luz do abajur. Daniel sempre fora atencioso. Aquilo era apenas ele demonstrando amor. Prometi que nunca o tiraria. Foi a promessa mais fácil que já fiz. Naquela época, pensei que fosse apenas um presente de um filho amoroso. Eu não sabia o que estava realmente escondido dentro daquela bela caixa de prata. Uma semana depois, tudo mudou. Acordei e mal cheguei ao banheiro antes de passar mal. A princípio, presumi que fosse algo que comi. Talvez a maionese tivesse estragado ou eu tivesse pegado uma virose. Isso acontece quando se tem 60 anos. O corpo não se recupera como antes. Tomei antiácidos, um pouco de água com gás e disse a mim mesmo que passaria. Não passou. Na segunda semana, eu acordava enjoado todas as manhãs. Não era um enjoo leve, mas aquele profundo que traz suor frio. Eu não conseguia manter o café da manhã. Torradas me davam ânsia. Até o cafezinho, meu hábito de 40 anos, de repente tinha um gosto errado. Foi quando Daniel começou a ligar. Oi, pai. Só passando para saber como você está se sentindo. A voz dele soava calorosa e preocupada. Ele ligava dia sim, dia não, depois todos os dias, às vezes 2 vezes por dia. Estou bem, eu dizia. Só um pouco indisposto. Quais sintomas? Náusea, fadiga, algo mais? Na hora, pareceu cuidado. Um filho preocupado com o pai envelhecendo. Olhando para trás, vejo quão específicas eram aquelas perguntas, quão detalhadas, como se ele estivesse monitorando algo. E sempre, ele perguntava. Você ainda está usando o relógio, certo? Claro, eu respondia, olhando para o pulso. Já me acostumei com o peso dele. Não tirei. Eu prometi. Bom. Isso é bom, pai. Na terceira semana, eu tinha perdido quase 4 quilos. Notei quando meu cinto precisou de outro furo. Melissa veio almoçar naquele domingo. Ou tentou. Eu mal toquei no sanduíche que ela fez. Pai, você está horrível, disse ela, cobrindo minha mão com a dela. Quando foi a última vez que comeu direito? Só não estou com fome. Isso não é normal, disse ela, o medo surgindo na voz. Você precisa ver o doutor Pereira. Prometi ligar na segunda-feira. Naquela tarde, Daniel passou com compras. Sopas, bolachas, água e sal, chá de gengibre. Achei que você pudesse precisar disso, disse ele, desempacotando na minha cozinha. Fiquei tocado. O filho, ausente por meio ano, trazendo sopa. Obrigado, Daniel. Significa muito. Ele sorriu, então olhou para o meu pulso. Você está usando o relógio o tempo todo? Sim, até no banho. Sou cuidadoso. Ontem, espirrou água lavando a louça, mas sequei na hora. O corpo dele ficou rígido. Pai, você tem que ter cuidado. Esse relógio não é totalmente à prova d'água. Você pode danificá-lo. Por favor, seja cuidadoso. A intensidade me surpreendeu. Presumi que ele fosse protetor com um presente caro. Na quarta semana, eu não podia mais ignorar. Subi na balança e encarei. 71 quilogramas. Eu estava com 79 quilogramas na festa. 8 quilos perdidos em um mês. No espelho, meu rosto parecia encovado, olhos fundos, camisa larga. Não era uma virose. Era algo sério. Liguei para Melissa. Você estava certa. Preciso do doutor Pereira. O doutor Pereira era meu médico há 15 anos. No momento em que entrei na sala de exames no Hospital Sírio-Libanês, ele sugeriu internação imediata para um check-up, mas Daniel me convenceu a fazer os exames em casa. André Souza, você perdeu um peso significativo.
Ele fez todos os exames. Sangue, urina, ultrassom. Daniel ficou na sala de espera, mas se juntou a nós quando o doutor explicou os resultados. O que você está procurando especificamente? Perguntou Daniel, inclinando-se para a frente. Função hepática, renal, infecções, problemas digestivos, respondeu o médico. Uma semana depois, os resultados saíram. Daniel me levou novamente. Senhor Souza, admito que estou intrigado, o doutor Pereira espalhou os laudos. Tudo voltou ao normal. Hemograma, enzimas do fígado, função renal. Tudo dentro das faixas normais. Eu o encarei. Mas estou perdendo peso. Mal consigo comer. Algo está errado. Eu sei. Posso ver isso. Ele bateu a caneta. Vou encaminhá-lo para uma gastroenterologista. No carro de Daniel, voltando para casa, fiquei em silêncio. Como tudo podia estar normal se eu me sentia tão péssimo? Não se preocupe, pai. Vamos descobrir. Daniel olhou para o lado. A náusea. É pior de manhã ou à noite? De manhã, principalmente. Todos os dias? Mesmo quando você não come muito? Sim, cada bendita manhã. As perguntas pareciam atenciosas, mas eram tantas. Tão específicas. Naquela noite, Melissa ligou. Como foi a consulta? Todos os testes deram normal. Normal? Pai, você perdeu quase 10 quilos. Como pode ser normal? Não sei. Ele me encaminhou para uma especialista. Houve uma pausa. Pai, preciso te perguntar uma coisa. Não parece estranho que o Daniel esteja tão envolvido de repente? Ele mal visitou 2 vezes nos 6 meses antes do seu aniversário. Agora ele está em todas as consultas, ligando todo dia. Senti-me defensivo imediatamente. Melissa, ele está preocupado comigo. Está sendo um bom filho. Eu sei, mas o tempo. As visitas dele. Você não pode simplesmente ficar feliz por ele estar aqui? Ela ficou quieta. Você está certo. Desculpe. Depois que desligamos, sentei sozinho na sala. A casa estava quieta, exceto pelo tic-tac do relógio de parede. Olhei para o relógio no meu pulso. Mas as palavras de Melissa ficaram comigo enquanto eu estava na cama, olhando para o teto. Por que ele estava agindo subitamente como o filho do ano? As perguntas que Melissa plantou me mantiveram acordado até o amanhecer, mas a aurora trouxe uma clareza mais dura. Vi meu reflexo no espelho do banheiro e mal reconheci o homem ali. Meu rosto parecia esquelético. As olheiras tinham se aprofundado e meu cabelo tinha afinado tanto que manchas pálidas do couro cabeludo apareciam onde antes havia um prateado espesso. 15 quilos. Eu tinha perdido 15 quilos em apenas 3 meses. Naquela tarde, Melissa passou por lá. No momento em que me viu, o rosto dela perdeu a cor. Pai, sussurrou ela. Meu Deus, pai. Estou bem, tentei dizer, mas ela já estava ao meu lado, as mãos no meu rosto. Você não está bem. Olhe para você. Seu cabelo. Ela tocou minha cabeça gentilmente, as lágrimas se formando. Por que não me disse que estava tão ruim? Antes que eu pudesse responder, a voz de Daniel veio da cozinha. Oi, pai. Trouxe compras. Peguei aquela sopa que você gosta. Melissa virou-se para o som e eu a segui. Daniel estava desempacotando sacolas, movendo-se pela minha cozinha como se pertencesse a ele. Caldos orgânicos, bolachas, água de cocô. A imagem perfeita de um filho dedicado. Daniel, Melissa disse com firmeza. Posso falar com você? Ele olhou para cima, a preocupação cuidadosamente arranjada no rosto. Claro. Está tudo bem? Não, nada está bem. Ela deu um passo à frente. O pai está perdendo o cabelo.
Ele está com o quê, pai? 70 quilos? Você esteve aqui quase todos os dias por semanas. Como você não está em pânico? Eu estou em pânico, Daniel respondeu calmamente. É por isso que estou aqui. Alguém tem que cuidar dele. Você não estava aqui 6 meses atrás. Estou aqui agora, Melissa. Não é isso que importa? É? As mãos dela tremiam. Por que é estranho? Você mal ligou para o pai por meio ano, e de repente está preparando refeições e brincando de enfermeiro. O maxilar de Daniel apertou. Você vai realmente fazer isso agora? O pai está doente e você está transformando isso em algo sobre mim? Estou transformando no fato de que algo está errado. Sim, o pai está doente. É isso que está errado. Ele se virou para mim. Pai, pode falar com ela? Ela está agindo de forma paranoica. Eu deveria ter ouvido. Deveria ter ouvido medo na voz da minha filha e feito perguntas melhores. Em vez disso, eu disse: Melissa, querida, seu irmão só está tentando ajudar. A mágoa no rosto dela me atingiu mais forte que qualquer sintoma. Ela pegou a bolsa e saiu sem dizer outra palavra. Daniel suspirou. Estou preocupado com ela, pai. Isso não foi normal. Ela só está assustada, eu disse. Talvez. Os olhos dele focaram no meu pulso. Você ainda está usando o relógio. Bom. Eu odiaria que algo acontecesse com ele. Alguns dias depois, eu estava lavando a louça quando a água espirrou sobre o relógio. Daniel, que tinha passado sem avisar, agarrou meu pulso com tanta força que eu arquejei. Entrou água? A voz dele era aguda, quase em pânico. É apenas um relógio, Daniel. Não é apenas um relógio. É. Ele se interrompeu. É caro e significa algo. Por favor, seja cuidadoso. Naquela noite, sozinho no escuro, as palavras de Melissa voltaram. Percebi algo terrível. Eu tinha escolhido acreditar no meu filho em vez da minha filha. E essa escolha poderia ser o maior erro da minha vida. As semanas seguintes foram um borrão de consultas médicas e sintomas agravados. No quarto mês, eu tinha perdido quase 14 quilos. Mal conseguia ir até a caixa de correio sem precisar sentar. Melissa parou de dar voz às suas suspeitas, embora eu soubesse que ela nunca parou de observar. Os médicos estavam ficando sem ideias e eu estava ficando sem tempo. Dra. Helena Rodrigues, a gastroenterologista, realizou uma endoscopia. Lembro-me do sedativo amargo e do tubo descendo pela garganta. Quando acordei, ela tinha o mesmo olhar confuso de antes. Senhor Souza, seu trato digestivo está completamente normal. Sem úlceras, sem inflamação, nada que explique seus sintomas. Então por que não consigo segurar a comida? Perguntei. Ela não tinha resposta. Depois veio o neurologista. As dores de cabeça tinham crescido tanto que a luz era insuportável. Ele pediu uma ressonância magnética. Tudo normal, disse ele. Sem tumores, sem lesões. Eu queria gritar. Como tudo podia estar normal se eu sentia que estava morrendo? O oncologista foi minha última esperança. Câncer tinha que ser a resposta. Nada mais explicava a perda de peso e a exaustão. Fizemos exames, sangue, mais espera. Senhor Souza, não há evidência de câncer em lugar nenhum do seu corpo. Foi quando um deles sugeriu estresse, trauma psicológico pela morte da minha esposa. Eu não estou imaginando isso. Eu disse. Perdi 16 quilos. Meu cabelo está caindo. Isso não é coisa da minha cabeça. Mas eu vi nos olhos deles. Eles achavam que o luto estava me matando. Daniel veio naquela noite e me encontrou sentado no escuro. Como foi, pai? Eles acham que eu sou louco. Acham que estou fazendo isso comigo mesmo. Ele sentou na minha frente e algo em sua expressão me inquietou.
Foi decepção, pai? Talvez. Ele hesitou. Talvez seja apenas a idade. Talvez realmente não haja nada de errado. Daniel, eu estou definhando. Eu sei, disse ele, mas a voz era fria, como se ele estivesse cansado de fingir que se importava. A ideia cruzou minha mente e desapareceu, outra ideia paranoica influenciada pela Melissa. Uma que tentei desesperadamente ignorar. Aquela noite foi a pior de todas. Vômitos. Dor de cabeça tão violenta que achei que meu crânio ia rachar. Às 3 da manhã, tomei uma decisão. Eu precisava de ar. Precisava sair daquela casa que parecia uma tumba. Na manhã seguinte, dirigi até o centro, estacionei em uma rua lateral que não reconheci e comecei a caminhar sem destino. Entrei em um quarteirão tranquilo de lojas pequenas, antiguidades, um sebo, um café vazio. Então vi uma vitrine estreita cheia de relógios antigos. Vi meu reflexo no vidro e mal me reconheci. Bochechas encovadas, olhos fundos, pele da cor de jornal velho. Olhei além do reflexo, para dentro da loja. Algo me puxou para aquela porta. Empurrei a porta, sem saber que aquele passo mudaria tudo e revelaria a verdade que eu mais temia. Um sino tocou acima da minha cabeça. O lugar cheirava a madeira velha e metal. Boa tarde. Bem-vindo. Sinta-se à vontade. Um senhor idoso emergiu. Francisco era químico aposentado da USP que agora restaurava relógios por hobby. Obrigado, assenti, movendo-me lentamente. Sempre apreciei relógios finos. Ele se aproximou. Você tem bom gosto. É um belo relógio que está usando. Posso perguntar onde conseguiu? Meu filho me deu no meu aniversário de 60 anos, há 5 meses. Algo mudou na expressão dele. 5 meses. Ele fez uma pausa. Perdoe-me se eu for invasivo, senhor, mas você tem se sentido bem ultimamente? Eu o encarei. Como você sabe? Faço isso há 42 anos. Eu noto as coisas. Seus olhos têm um tom amarelado. Sua pele está muito pálida. Você está tremendo. E esse relógio? Ele parou. Posso examiná-lo por um momento? Hesitei, foi a primeira vez que realmente considerei tirá-lo, mas aceitei. Meu pulso parecia no sem ele. O relojoeiro o examinou com uma lupa e o pesou na palma da mão. O peso não está certo para uma peça deste tamanho. Ele o levou para a bancada nos fundos, usou uma ferramenta especializada, abriu cuidadosamente o fundo da caixa, e lá estava. Um compartimento escondido, uma pequena cápsula de vidro selada contendo um líquido transparente. O rosto dele ficou grave. Senhor, preciso que me escute com muita atenção. Ele apontou para a cápsula. Este compartimento contém um composto de talho orgânico, manipulado para evaporar com o calor do pulso. Perfurações microscópicas permitem que o vapor escape gradualmente quando aquecido pelo calor do corpo. O quarto girou. O que você está dizendo? Acredito que você foi exposto a algo perigoso, uma substância tóxica através deste relógio. Agarrei a borda da bancada. Isso não é possível. Há quanto tempo você está doente? 5 meses. Desde que comecei a usá-lo. E os sintomas? Náuseas, perda de 16 quilos. Cabelo caindo. Os médicos não encontram nada porque não estão testando para isso. A voz dele era firme. Isso não foi um acidente. Alguém modificou este relógio especificamente para te prejudicar. O rosto de Daniel passou pela minha mente. Nunca o tire, pai. Prometa-me. O pânico quando a água espirrou. As ligações diárias. Você ainda está usando, né? A decepção quando os médicos não encontravam nada. A voz de Melissa. Algo não está certo aqui. Meu filho. Sussurrei. Meu próprio filho me deu isso. O homem, que depois soube se chamar Francisco,
Olhou para mim com compaixão. Sinto muito, mas você precisa entender. Se continuar usando isso, não sobreviverá por muito mais tempo. Não coloque esse relógio de volta. E não vá para casa. Você precisa ir direto para a delegacia agora mesmo. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar o balcão. Francisco me guiou até uma cadeira. Sente-se antes que desmaie, disse ele gentilmente. Ele trouxe água, mas eu não conseguia beber. Tem que haver outra explicação, eu disse. O Daniel não faria. Ele não poderia. Francisco sentou-se à minha altura. Senhor Souza, preciso fazer algumas perguntas difíceis. Você tem bens significativos? Seguro de vida? A pergunta atingiu como água gelada. Sim, tenho uma apólice de seguro de vida, cerca de 8 milhões de reais, e vou deixar minha casa de campo em Atibaia para meus filhos. Vale mais de 10 milhões. Seu filho tem problemas financeiros? O rosto de Daniel passou pela minha mente. Seus comentários vagos sobre tempos difíceis no trabalho, as perguntas sobre quando eu planejava vender a casa de Atibaia, quanto valia. A tensão sobre dinheiro que eu culpei na economia. Não sei, eu disse. Ele nunca disse diretamente. Senhor Souza, modificações como esta são caras, disse Francisco. Trabalho sob medida, ilegal. Isso significa planejamento, desespero. Você precisa de atenção médica e proteção. Vou testemunhar sobre o que encontrei. Mas agora, precisamos te levar para um lugar seguro. Não posso ir para casa, eu disse. Se ele souber que eu descobri. Eu mesmo te levo à delegacia. Algo quebrou dentro de mim então. Não apenas o que Daniel tinha feito, mas o que isso significava. O discurso de aniversário sobre o tempo ser precioso. Os telefonemas fingindo carinho. As visitas com sopa e preocupação. Tudo tinha sido uma performance. Tudo foi um monitoramento para ver se eu estava morrendo rápido o suficiente. Eu o criei, sussurrei. Eu ensinei o certo e o errado. Dei tudo a ele. Como meu filho pôde fazer isso? Francisco me levou ao carro. Enquanto íamos para a delegacia, verifiquei meu telefone. 3 chamadas perdidas de Daniel. Encarei o nome dele, a foto do último churrasco de domingo, o braço dele em volta dos meus ombros. Na delegacia, a detetive Sandra ouviu toda a história. Ela pegou o relógio como evidência e chamou a perícia. Vamos levar o senhor ao hospital. Precisamos de amostras de sangue, de cabelo. Prova do que você foi exposto. Onde você pode ficar que seja seguro? Minha filha, Melissa. A detetive ligou para Melissa e explicou a situação. Ouvi a voz da minha filha falhar pelo telefone. Eu sabia que algo estava errado. Eu sabia. No hospital, os médicos iniciaram imediatamente o protocolo de desintoxicação e soro na veia. Naquela noite, no apartamento de Melissa, Daniel ligou. Minha mão tremeu. A detetive me orientou. Haja normalmente. Atendi. Minha voz estava fraca, o que não foi difícil de fingir. Daniel. Pai, onde você está? Tenho ligado. Você está bem? Estou no hospital. Mais exames. Querem que eu passe a noite. Qual hospital? Vou agora mesmo. Não permitem visitas. Normas do hospital. Ligo amanhã. Pai, espera. Você ainda está usando o relógio, certo? Você não o tirou. Olhei para o relógio no saco de evidências do outro lado da sala. Claro. Eu te prometi. 48 horas depois, os resultados do laboratório chegaram. Talho na cápsula e nos meus fios de cabelo, mostrando 5 meses de acúmulo no meu sistema. As palavras do médico. Mais 2 meses e seus órgãos teriam falhado. A investigação financeira revelou tudo.
As dívidas de Daniel, mais de 6 milhões de reais por causa de colapso em criptomoedas e empréstimos com juros altos. Uma tentativa de fraude na minha apólice, onde ele tentou desviar os beneficiários usando uma procuração falsa. Prenderam Daniel no apartamento dele naquela noite. 3 meses depois, sentei-me em um tribunal. Daniel inicialmente se declarou inocente, mas as evidências eram esmagadoras. Eu testemunhei, descreve o comportamento dele, o relógio, a insistência para que eu nunca o removesse. Os olhos de Daniel encontraram os meus no tribunal. O rosto dele não mostrava nada. Sem remorso, sem pedido de desculpas. A voz do juiz foi firme na sentença: Sr. Souza, o senhor traiu o vínculo mais sagrado da sociedade humana, aquele entre pai e filho. O senhor calculou a morte de seu pai para ganho financeiro. Este tribunal o condena a 25 anos de prisão. Daniel foi levado algemado. Ele não olhou para trás, nem uma vez. Isso foi há 1 ano. O julgamento, a sentença, ver Daniel ser levado. Tudo parece outra vida agora. Hoje, estou na minha cozinha preparando o café da manhã sem sentir náuseas pela primeira vez em muito tempo. O relógio está em um armário de evidências da polícia em algum lugar. Espero nunca mais ter que vê-lo. Minha recuperação levou meses, com um tratamento intenso para desintoxicar o meu organismo do tário. Recuperei meu peso, estou com saudáveis 77 kg. Meu cabelo cresceu de novo. Minha energia voltou. Os médicos chamaram de milagre. Disseram que se Francisco não tivesse notado aquele relógio 2 semanas depois, o dano hepático teria sido permanente. 2 semanas. Foi o quão perto eu cheguei. A recuperação emocional é mais lenta. Ainda vejo um terapeuta 2 vezes por mês. Estou aprendendo a processar o que significa quando seu próprio filho calcula sua morte. Talvez eu nunca entenda totalmente por que Daniel fez isso. Talvez nem ele saiba. O desespero faz as pessoas fazerem coisas terríveis, mas recuso-me a deixar as escolhas dele definirem o resto da minha vida. Minha filha salvou minha vida ao confiar em seus instintos quando eu não quis ouvir. Melissa e eu jantamos juntos 2 vezes por semana agora. Francisco e eu nos tornamos amigos próximos. Tomamos café 1 vez por mês. Ele agora fala em conferências de joalheiros sobre como identificar itens adulterados. Ele chama isso de missão. Eu o chamo de meu anjo da guarda. Fiquei com a casa de Atibaia, aquela que Daniel queria que eu vendesse. Agora, Melissa e eu vamos para lá nos fins de semana. Estamos criando novas memórias que honram a Margarida, sem sermos assombrados pela ganância do Daniel. Encontrei um novo propósito também. Falo em centros de convivência para idosos sobre abuso e exploração financeira. É mais comum do que se pensa, e nem sempre parece violência. Às vezes, parece um filho amoroso dando um relógio ao pai. Aqui estão os sinais de alerta que compartilho. Atenção repentina de familiares distantes, especialmente quando você tem bens significativos. Pressão para tomar decisões financeiras rápidas. Presentes que parecem excessivamente generosos ou vêm com condições. Insistência para que você use algo constantemente. Familiares que tentam te isolar de outros parentes ou amigos. Não sei se voltarei a confiar tão facilmente. Mas estou aprendendo que cautela saudável não é paranoia. Se algo parece errado, investigue. Não ignore seus instintos só porque alguém diz que você está sendo paranoico. Melissa foi chamada de paranoica. Ela estava certa. E se alguém insistir que você nunca remova um presente que lhe deu, pergunte-se por quê. O que eles têm medo que você descubra? Meu filho tentou me matar por dinheiro. Ele calculou que eu teria partido em meses. Mas ele falhou. E eu estou aqui, determinado a garantir que outros reconheçam os sinais antes que seja tarde demais. O relógio que deveria acabar com a minha vida tornou-se a evidência que a salvou. Acordo todas as manhãs grato por 3 coisas.
Uma filha que não parou de questionar um estranho que conhecia relógios bem o suficiente para detectar o perigo e uma segunda chance para fazer meus anos restantes valerem a pena. Preste atenção aos pequenos sinais. Eles podem salvar sua vida. Obrigado por ouvir minha história até o fim. Se ela tocou você, deixe seu like, escreva nos comentários o que mais te marcou e não se esqueça de dizer de onde você é. Inscreva-se, muitas outras histórias importantes ainda estão por vir. E para garantir que continuaremos sempre juntos, não deixe de clicar no link no comentário fixado e entrar na nossa comunidade no WhatsApp. Sua presença lá é muito importante para nós. Desejo a você um excelente dia e até a próxima história.